Como todos nós sabemos, Portugal tem um problema demográfico grave, gravíssimo até. Vou-vos dar só a título de exemplo para ver a dimensão do que estamos a falar. Se nós formos ver nas estatísticas o ano, por exemplo, de 1962, nesse ano nasceram em Portugal 220.200 pessoas e faleceram nesse mesmo ano 96.854 pessoas. Portanto, nesse ano, nasceram mais 123 mil pessoas do que aquelas que faleceram. Se nós somarmos, em 2018, nasceram 87.020. Portanto, em 62 nasceram 220 mil. Em 2018 nasceram 87 mil. Em 1962 faleceram 96 mil. Em 2018 faleceram 113 mil. Portanto, enquanto que em 62 nasceram mais 123 mil, em 2018 nasceram menos 25 mil do que aquelas que faleceram. Somarmos a diferença, comparar 1962 com 2018, que foi o último ano, a diferença é de praticamente 150 mil pessoas num ano. 150 mil pessoas é praticamente, por exemplo, a cidade de Guimarães, que tem 151 ou 152 mil habitantes. Se nós compararmos a evolução em Portugal no ano de 62, comparado com a evolução no último ano de 2018, peguei no ano de 62 porque é um ano em que nasceram um pouco mais do que o normal, mas dentro do normal para a época, nós temos num só ano a cidade inteira de Guimarães, ou uma outra que podíamos pegar. Guimarães é uma cidade que tem, portanto, cerca de 150 mil pessoas. Portanto, nós temos de ter uma política de imigração consistente, porque isto não é só possível de combater com a natalidade, mas a base, naturalmente, tem de ser o reforço da natalidade. Os falecimentos são mais ou menos um número que anda à volta dos 100, 100 e tal mil, e nós precisávamos, naturalmente, de ter mais pessoas a nascer, um pouco mais do que aquelas que normalmente morrem por ano. As políticas que agora, as medidas que agora o que eu vou aqui enunciar, têm um plafond máximo de 400 milhões de euros no ano 2023. O ano máximo da próxima legislatura, que é 2023, não pode passar os 400 milhões de euros por imposição daquilo que foi o quadro macroeconómico que nós já apresentamos. E as medidas que propomos são as seguintes. Em sede do abono de família pré-natal, portanto, aquilo que é pago ainda durante a gravidez, propomos um alargamento da base dos beneficiários, passando do atual limiar de rendimento familiar, que é de 9.150 euros por ano, portanto, só as famílias que têm menos de 9.150 euros por ano é que recebem abono de família pré-natal, e nós pretendemos passar esse limiar para 18.300. Portanto, isto permite que uma família em que pai e mãe ganhem o salário mínimo nacional também possa aceder a este abono pré-natal. Para lá disso, esse mesmo abono pré-natal, propomos majorar em 50% para o segundo filho e em 100% para o terceiro, quarto, enfim, quinto filhos que houver. Portanto, no primeiro mantém, aumenta 50% no segundo e 100% para o terceiro. Porque aquilo, como eu disse há pouco, nós temos um problema na natalidade, mas é particularmente não haver segundos filhos e terceiros filhos. Em sede de abono de família, que ele era o abono de família pré-natal, portanto, abono de família, propomos a revisão dos escalões de atribuição do abono de família, de forma a permitir alargar a base dos beneficiários, portanto, mais pessoas a beneficiar, e majorar o segundo filho e seguintes em 50%. Neste caso, majoramos o segundo e seguintes em 50%, e não em 100%, como é no caso anterior. E esta medida será também majorada, em cima dessa majoração haverá uma outra, para as famílias que vivam no interior. O custo desta medida vai crescendo progressivamente até atingir 120 milhões de euros em 2023. Ou seja,
este valor, 120 milhões de euros em 2020, é até onde podemos ir. Portanto, quando digo vamos rever os escalões, temos de os rever de uma tal forma que não passe os 120 milhões de euros no ano mais alto da legislatura, que é o ano de 2023. Em terceira medida, alterações na licença parental, que tem a ver com o seguinte: alargar a licença parental, que hoje é de 20 semanas, para as 26, a partir do segundo filho. Portanto, ao primeiro filho tudo se mantém na mesma, ao segundo filho passa de 20 para 26. Mas aí, essas semanas, a obrigatoriedade, na segunda metade do tempo, são 26 semanas, nas segundas 13 semanas, esse tempo tem de ser partilhado em pelo menos 50% com o pai. Ou seja, as primeiras semanas tem de ser a mãe, nas segundas tem de ser partilhado. E o pai tem de, pelo menos, ter 50% do tempo, para que assim as mulheres sejam menos penalizadas na vida profissional. E, portanto, quando a entidade patronal perguntar se a senhora vai engravidar ou está a pensar em engravidar, vai passar também de perguntar aos homens se a esposa também está a pensar em engravidar, porque ele também vai acabar, se não for o primeiro filho, for o segundo ou terceiro, vai acabar por ele próprio também de ter de ficar em casa durante pelo menos 7 semanas, digamos assim. Quarto ponto, que já há bastante tempo tínhamos falado, é a universalização das creches e jardins de infância. Nós hoje temos uma realidade em que é naturalmente muito diferente do que era há 2 ou 3 décadas atrás. O pai e a mãe trabalham, mas ainda tem uma outra realidade. Trabalham e normalmente, ou muitas dessas pessoas, trabalham fora do local onde nasceram e onde vivem os avós. Têm tendência, aliás, a maior parte deles a estar nas áreas metropolitanas. E, portanto, não têm sequer a quem deixar os filhos, não têm sequer esse apoio dos avós. Isto, sociologicamente, criou um problema em que as creches são absolutamente decisivas para resolver este problema e o elevado preço que hoje se paga por uma creche é, obviamente, um constrangimento importante na decisão de ter filhos ou, particularmente, de ter mais filhos. Ou seja, tem de pôr o filho na creche porque não tem o apoio familiar, que antigamente tinha, porque o apoio familiar nem sequer está no local de trabalho, está numa outra cidade mais longe, o tal apoio dos avós ou dos sogros, enfim, aliás, avós são sempre sogros, ou para um lado ou para o outro. Apoio dos avós e a creche é um elemento importante. Sendo que hoje o preço de uma creche é um preço muito próximo daquilo que é o preço de uma universidade. E, portanto, aquilo que nós nos propomos, como incentivo à natalidade, é a criação de uma rede nacional de creche e jardim de infância, tendencialmente gratuitos, para crianças dos 6 meses aos 5 anos. E, por isso, vamos criar um programa de incentivos ao estabelecimento de creches e jardins de infância, destinado fundamentalmente a autarquias, a IPSS, a empresas, a associações de empresas, quando elas são pequenas, e, enfim, se ainda houver falta delas, da própria Segurança Social. A construção será necessariamente por recurso a fundos comunitários para a construção e reabilitação dos berçários, creches e infantários. Aliás, a Europa terá necessariamente ela própria de caminhar neste sentido, porque o problema não é exclusivo de Portugal, é um problema à escala europeia, sendo que o problema português é um pouco maior do que a média europeia, mas é um problema que existe à escala europeia. Esta medida também pode ser e deve ser majorada nos territórios do interior. O custo de funcionamento, eu falei na construção. A construção são fundos comunitários e valores de investimento público. O custo de funcionamento, não. Ou seja, se a creche vai ser tendencialmente gratuita, então temos de pagar. Esse valor irá crescendo progressivamente, não pode passar os 200 milhões de euros em 2023. Havia 400 milhões no todo, só aqui está metade, digamos assim, desse valor. Portanto, em 2023, o ano mais forte, não pode passar os 200 milhões de euros.
O quinto ponto tem a ver com as despesas de educação. E isto já eu disse em sede de política fiscal, que é o aumento das deduções com as despesas de educação em sede de IRS. E esta medida também tem condições de ser majorada nos territórios do interior. De onde sai esta verba? Esta verba sai daquilo que é a nossa projeção de redução da carga fiscal. A redução da carga fiscal estava em 3,7 mil milhões de euros, para o IRS 1,2, portanto é dentro deste 1,2 que sairá o custo desta medida, porque isto representa uma descida na prática do IRS, não para todos, mas para aqueles que estudam ou que têm filhos a estudar. Finalmente, o último ponto, um plano de rastreio da acuidade visual, auditiva e da saúde oral para todas as crianças até aos 5 anos. Sendo que o custo aqui é um custo reduzido, porque é para realizar com os meios já hoje existentes na administração pública. Há sempre um qualquer custo, mas isso são custos, não são custos de muitos milhões e, portanto, isso não tem grande relevo. Passamos depois também, na área social, para as questões da luta contra a pobreza. A primeira medida tem a ver com o aumento do salário mínimo nacional. Para esta medida, nós temos de entrar em linha de conta aqui com alguns pressupostos para os quais eu chamo a atenção. Primeiro, a taxa de desemprego em Portugal está baixa. Segundo, Portugal não pode competir pelos salários baixos. Se Portugal competir pelos salários baixos, se for competitivo no mundo pelos salários baixos, naturalmente que nunca passará a ter os salários mais altos, que é justamente aquilo que todos queremos que aconteça. O salário mínimo na função pública é cerca de 6% mais elevado do que no privado atualmente. É 635 e no privado são 600 euros. No nosso quadro macroeconómico, que aliás é igual ao quadro macroeconómico do Conselho das Finanças Públicas, a taxa de inflação média prevista é de 1,5% e nós antevemos ganhos de produtividade todos os anos de 2% em média. Portanto, 2 mais 1,5 dá 3,5. Se nós atualizarmos o valor de 600 euros a 3,5% todos os anos, daria em 2023 689 euros. 689 euros será o salário mínimo correspondente aos 600 euros de hoje, se nós entrarmos em linha de conta com a inflação e com os ganhos de produtividade. Aquilo que o PSD defende é o seguinte. Primeiro, o salário mínimo tem de evoluir de uma tal forma que ele seja convergente no setor público e privado. Portanto, o salário mínimo que se praticar no público tem de ser igual ao salário mínimo que se praticar no privado. Ponto 1. Ponto 2. Em sede de concertação social, o PSD irá defender que o salário mínimo suba sempre acima do somatório da inflação com a produtividade, que estão nos nossos números previstos em 3,5%. Portanto, primeiro aspecto, que suba sempre acima. Subindo sempre acima, chegará a 2023 acima de 689 euros. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é que essa subida leve a que em 2023 o salário mínimo nacional ultrapasse os 700 euros. Não os 689, que é o que decorre normalmente pela aplicação da inflação e produtividade, mas que suba sempre um pouco, de maneira que em 2023 esteja pelo menos nos 700 euros, ultrapasse os 700 euros, pode ser 701, mas que ultrapasse os 700 euros. Segunda parte da luta contra a pobreza tem a ver com o fomento de um plano nacional de redução da pobreza. Isto tem a ver com a criação, a instalação de unidades locais de combate à pobreza, que depois serão coordenadas por uma unidade de missão nacional. Ou seja, identificadas bolsas de pobreza, seja nas áreas metropolitanas, onde é mais notório, seja em regiões do interior, criar uma unidade local de combate, com as IPSS, com as autarquias, enfim, com as forças vivas do local, e essa unidade
é coordenada depois à escala nacional por uma unidade de missão nacional. Um exemplo parecido que eu me lembro de ter acontecido em Portugal, aqueles que são menos jovens lembrar-se-ão, foi o que aconteceu, por exemplo, no Val do Ave, nos anos 90, no início dos anos 90. Portanto, é algo do género que aqui é proposto, só que em vez de ser só num sítio, terá de ser nos sítios onde forem identificadas essas carências. Não me recordo bem, mas não sei se até na Península de Setúbal também já não teve uma situação parecida. O custo aqui também é um custo reduzido, existirá sempre um custo, mas é, acima de tudo, para realizar com meios existentes na administração pública. Repito, haverá sempre um custo, mas não muito significativo. No quadro do combate à pobreza infantil, temos a articulação com aquilo que foram já as medidas que há bocado referi de apoio à maternidade, mas há uma área onde nós, portugueses, temos de ser mais exigentes. Por um lado, melhorar a intervenção no acolhimento de crianças e jovens em risco, e depois, uma matéria complexa, mas que Portugal se tem de empenhar nisso, aumentar a celeridade nos processos de adoção. Como nós sabemos, os processos de adoção demoram muito tempo, levam muitas vezes os casais a desistir e, portanto, nós temos de voltar a olhar para isso. Ao longo dos anos tem-se olhado, mas temos de voltar a olhar para esse tema para que a adoção, com a devida segurança é certo, mas possa ser mais célere, porque, como digo, na maior parte, em muitas situações, nem sequer se chega a fazer. Finalmente, em quarto lugar, um plano de erradicação de núcleos de habitação precária e degradada ainda existentes no país. E, portanto, será um Programa Nacional de Apoio à Construção e Reabilitação da Habitação Degradada em articulação com as autarquias. Isto é algo que eu próprio tenho experiência pessoal disto, no tempo em que fui autarca e em que havia, efetivamente, um plano dotado financeiramente para, em conjunto com as autarquias, reabilitar a habitação social, acabar com as barracas, etc. E, portanto, aquilo que nós temos de ter é, em articulação com as autarquias, um plano de erradicação desses núcleos, que existe um pouco por todo o país, mas fundamentalmente nas áreas metropolitanas e particularmente até na área metropolitana aqui de Lisboa. De onde sai este dinheiro? Este sai naturalmente da verba do investimento público. Nós temos um crescimento do investimento público para lá do que existe de 3,6 mil milhões de euros. Pois bem, tem de ser aplicado em algumas coisas, uma parte será aplicado aqui. Finalmente, o último ponto tem a ver com a reforma da segurança social. E aqui vamos na linha daquilo que eu tenho dito, ainda antes de ser presidente do PSD, e particularmente enquanto presidente do PSD, e que muitas vezes tantas críticas tenho merecido por força de ter este princípio. Mas há matérias estruturais para as quais não se pode abdicar deste princípio. E, portanto, nós vamos propor um compromisso alargado, um acordo alargado, o que queiram, mas um compromisso sobre a reforma da segurança social, de modo a que essa reforma lhe possa conferir equidade, sustentabilidade, que proteja os salários e, acima de tudo, a competitividade da nossa economia. Este é o objetivo da reforma da segurança social, de tal maneira que mesmo os mais jovens, que hoje, quando se lhes pergunta se vão ter reforma ou não vão ter reforma, muitos são capazes até de pensar que já nunca terão reforma, e nós sabemos que não há problemas com a segurança social nos próximos anos, seguramente que não há, mas lá longe, relativamente às gerações um pouco mais novas que eu, não é sequer às gerações mais jovens, é às gerações, enfim, que já estão nos descontos, que já estão a trabalhar há uns anos, essa segurança não existe, e eu acho que é um imperativo do país todo em construir essa segurança. E isso requer um acordo de todos, não é uma tarefa exclusiva de um partido. E, portanto, aquilo que nós propomos é que nessa reforma o financiamento da segurança social, que hoje depende da taxa social única, que incide sobre os salários, quer pago pelo trabalhador, quer pago pela entidade patronal, passa a não incidir exclusivamente sobre os salários, mas passa a incidir também
sobre o valor acrescentado líquido das empresas. Ou seja, uma empresa hoje que seja capital intensiva paga menos, muito menos, naturalmente, para a Segurança Social, do que uma empresa que seja mão de obra, um setor que seja mão de obra intensivo. E, portanto, aquilo que nós defendemos é que essa reforma deve caminhar no sentido desta diversificação e carregar menos em cima dos salários, na exata medida que a própria digitalização da economia, como nós sabemos, aconselha a isso. Em paralelo, fomentar regimes complementares de segurança social em sede de contratação coletiva, através de um quadro regulatório que seja favorável à poupança de base profissional individual. E, portanto, a possibilidade das pessoas poderem complementar a sua reforma também num quadro de acordo de empresa ou de acordo de contratação coletiva. E a última medida, que é, em minha opinião, das medidas mais importantes, que não sei se vai demorar muito tempo, mas não tenho dúvida que é para aqui que a sociedade vai ter de caminhar, que é, em sede de concertação social, o PSD propõe-se apresentar medidas de flexibilização da transição da idade ativa para a aposentação, criando incentivos para soluções de trabalho em tempo parcial e prolongamento da atividade. O que é que eu aqui estou a falar? Estou a falar do seguinte: isto é absolutamente vital. E Portugal vai ter de fazer isto, os países da Europa vão ter de fazer isto. Ou seja, a pessoa, em vez de estar na sua vida ativa normal e abruptamente entrar na reforma, tem um período da sua vida em que está só em trabalho parcial. Ou trabalha só de manhã, ou trabalha só à terça, à quarta e à quinta, mas a transição da vida ativa para a reforma completa tem de passar a ser mais lenta. Isto é bom para a pessoa, porque a mantém ativa, e é bom, naturalmente, também para a segurança social, que, como nós sabemos, com o aumento da esperança de vida e o problema demográfico, portanto, menos população ativa e, por isso, as medidas para a natalidade e, ao mesmo tempo, uma esperança de vida mais elevada, mais o problema que a sociedade tem de necessidade de um envelhecimento ativo e não a pessoa ficar em casa sozinha à espera, enfim, sabe-se lá do quê, é um caminho que nós temos de seguir. E, portanto, isto não é um decreto do Governo, isto também tem de ser algo conversado num espaço mais alargado, e esse espaço mais alargado são os outros partidos e é seguramente também a concertação social. Mas é tempo de Portugal pegar e fazer este caminho, que eu acho que é bom para todos nós. Todos nós, alguns, para o presente, e todos nós, alguns, que no futuro também vão, naturalmente, ter um pouco mais de idade do que aquilo que têm hoje. E agora, se tem alguma questão. Eu gostava de saber se esta última medida que falou, se já é utilizada noutros países, se há algum exemplo que se possa seguir. E quanto ao aumento das deduções... Deixa-me só responder a este caso. Nesse caso, eu sei que, em alguns países, pelo menos informalmente, isto é praticado. Se já o é de forma formal, ou seja, se existe uma legislação fechada, quase impositiva sobre isso, não tenho conhecimento. Mas que já é praticado, até em Portugal já temos alguns acordos individuais assim, não é? Mas aquilo que nós devemos caminhar é para que haja um quadro legal que para isso empurre e a isso obrigue. Mas isto não invalida que hoje já não haja acordos de determinados quadros da empresa com muito know-how, com muito conhecimento, com muita experiência, que continuam a dar o seu concurso só em termos parciais. Sabemos que já isto existe. Assim não se perde o know-how adquirido e a experiência. Também vamos buscar a vitalidade, a ambição e a força dos mais jovens e as duas coisas juntas, naturalmente, que é melhor para todos, acho eu. E quanto ao aumento das deduções com as despesas de educação, em sede de IRS, queria só perceber, mas... Sim. Isto é só para territórios do interior ou é válido? Não. Para toda a gente, no interior é majorado. Porquê é que não tem um majorado identificado? Porque, como vê, nós pomos aqui plafons. No quadro do macroeconómico, nós sabemos até onde podemos ir.
E, portanto, depois o ajustamento dos escalões, quanto é que a avaliação aumenta, por quanto aumenta, tudo isso vai ter de ser ajustado porque não pode passar aquele plafond, não é? E quem está na oposição também não tem o gabinete de estudos do Ministério das Finanças, ou seja, do que for, para poder depois afinar isto aos euros, não é? Isso também dependerá de município para município, tendo em conta essas necessidades. Está a falar na majoração para o interior. Vamos lá ver. Há uma dedução que há de ser igual para todos os portugueses e para todos os municípios, como é lógico. Mas depois nós havemos de identificar quais são os municípios do interior que merecem essa majoração como forma de atrair as pessoas lá. Ninguém vai trabalhar, enfim, de Lisboa ou do Porto para Castelo Branco pelo simples facto de deduzir mais 50 ou mais 100 ou mais 150 euros nas despesas de educação. Isso é evidente. Agora, todas estas medidas juntas e sempre que temos possibilidades de majorar para o interior, seja o que for, procurar fazer isto, tudo junto é que já dá um quadro mais agradável. Repare, por exemplo, que não temos a majoração no caso do apoio pré-natal, o abono de família pré-natal. Não tem a majoração, porque aí é mais difícil, está a ver? Quer dizer, engravida em Castelo Branco e vem ver para Lisboa, engravida em Lisboa, vai para a Guarda, quer dizer... Agora, onde vive com os filhos, aí é indiscutível, aí é passível de ser feito, está a ver? Doutor, metade do plafond que o PSD aplica nestas políticas, medidas propostas para incentivar a natalidade, destinam-se à construção de novas creches. Sim. Ora, não havendo crianças, parece que... Não. Não sei. A metade não é na construção, é no funcionamento. Está a ver? Portanto, a metade, os 200 milhões os que estão aqui, é no funcionamento. Se nós queremos as creches tendencialmente gratuitas, eu tenho de pagar, tenho de dar o dinheiro às famílias, não é? E esse é que eu tenho de orçamentar aqui. A construção é por recurso ao investimento público e, digo eu aqui, tem de ser por fundos comunitários, senão não é possível. Mas aí estou confortável, porque toda a Europa entende, e até lhe digo mais, a primeira pessoa na Europa a entender isto que eu estou a dizer é a nova Presidente da Comissão Europeia. Foi Ministra da Família na Alemanha e que teve políticas de família muito próximas disto. Portanto, a própria União Europeia tem de ir por aí e vai por aí de certeza. Os 200 milhões é o funcionamento, que é mais complicado do que a construção até. Exatamente. Porque é que eu não digo já tudo totalmente gratuita? Precisamente porque nós temos este constrangimento orçamental. Vamos até onde pudermos ir. Mas depois de 2023, já não são 200, já são 300, vai crescendo. Por isso é que eu digo tendencialmente gratuita. Em relação à reforma da segurança social, Sim. Não. Isto é um regime, como o nome diz, complementar. A sua reforma continua a ser uma reforma pública. A mesma coisa. Agora nada impede que, se trabalhar no setor bancário, ou se trabalhar no setor dos seguros, então nos seguros ainda mais se justifica, ou se trabalhar no setor das madeiras, que no setor, até por acordo coletivo, haja um plano de apoio a um complemento de reforma. Está a ver? Portanto, o que estou a dizer é fomentar esses planos para que, quando chegar à reforma, tenha a sua reforma normal, pública, normal, mas cuidou também de ter uma outra. Muitas pessoas poderão ter um PPR, 2 PPRs, 3 PPRs por moto próprio, está a ver? É fomentar isso. No fundo, isto é uma medida que procura fomentar a poupança. Portugal tem uma taxa de poupança baixíssima. A taxa de poupança do ano passado, eu penso que, se não é inferior, é igual, mas eu acho que é inferior à taxa de 1960. 1960, eu, pelo menos aqui nesta sala, lembro-me muito vagamente de 1960, no Porto, segunda cidade do país, andava gente descalça na rua. Esse país, onde andava gente descalça na rua, onde o Presidente do Conselho, Ministro, dizia que era proibido andar descalço, e as pessoas andavam descalços, não tinham dinheiro para sapatos, tinha uma taxa de poupança, teve uma taxa de poupança superior a 2018. Isto não quer dizer nada, socialmente era uma desgraça, porque essa taxa de poupança estava concentrada em meia dúzia de famílias. Mas só para ver depois a média nacional. Portanto, nós temos de puxar pela poupança nacional. E isto é uma forma de as pessoas terem um conforto, digamos assim, para pouparem com algo de longo prazo. Mas esse regime
Aqui não está isso, não é? Eu penso que isso é um estudo financeiro que no quadro do compromisso ou do acordo que se fizer, que se tem de ver o que é mais vantajoso, se é, numa reforma da Segurança Social, haver efetivamente um plafond, dizer, pá, o Estado responsabiliza-se até aqui e depois não, ou se isso não tem sequer viabilidade financeira ou não tem significado financeiro. Depende dos modelos que vierem acordados. Portanto, aqui não está isso, porque não é necessário que assim seja. Mas também não devemos excluir que assim possa ser. Não me choca que o Estado garanta até certo ponto e depois eu tenho de cuidar de mim, por exemplo, não é? Doutor, ainda no âmbito da reforma da Segurança Social, neste terceiro ponto que diz que é o mais vital, esta questão da transição para a reforma, este tempo parcial, significa que deixa de haver a idade da reforma? Não. Passa a haver a idade da reforma, mas imagine que a partir de uma dada idade, não é? Isto não pegue no número que eu vou dizer porque é meramente exemplificativo. A partir dos 60 anos, a partir dos 62, não sei. Nos últimos 10 anos da vida profissional, nos últimos 5, isto tem de ser estudado, as pessoas, em vez de trabalharem os 5 dias por semana, trabalham, imagine, 3 dias por semana. Ou só trabalham de manhã, ou só trabalham de tarde. E, portanto, têm aquilo que eu estou a dizer, que há bocado dizia, um envelhecimento ativo. Ou seja, a pessoa tem mais tempo livre, tem uma melhor qualidade de vida, não se esforça tanto, porque também já não tem meios, quer dizer, força para se esforçar tanto, mas não vai para casa isolado, continua ligado, digamos, até uma dada idade, que é a idade da reforma. Claro. Eu não estou a dizer, não estou aqui a dizer que se pode fazer isso. Isso pode-se fazer hoje. Isto hoje, qualquer pessoa pode acordar isso com a sua empresa. Aquilo que eu estou a dizer é que não pode depender da vontade das duas partes, deve, digamos assim, a vontade das duas partes tem de ser ao contrário. Só não fazem assim se ambos não quiserem. Caso contrário, aquilo que se pretende é que a pessoa trabalhe, vai precisar de trabalhar mais tempo. Isso vem da demografia. Então, se vai precisar trabalhar mais tempo, não vamos pôr uma pessoa com 64, 65, ou 66, ou 67 anos, a trabalhar da mesma maneira como quando tinha 30 anos, que é um pouco o que hoje existe, não faz grande sentido. Então faz uma desaceleração da sua vida profissional, desde que tenha saúde, naturalmente, mas isso já hoje é a mesma coisa. O que é feito para que essa pessoa passe a ganhar menos e o Estado garanta outra? Esse mix, claro, esse mix tem a entidade patronal, não pode pagar a alguém que trabalha 3 dias, o mesmo paga esse mesmo alguém que trabalha 5 horas, porque teve de meter um mais jovem para trabalhar aqueles 2 dias. Mas a Segurança Social também vai pagar a reforma muito mais tarde do que aquilo que pagaria. Bom, então há equilíbrios financeiros que se podem fazer. Imagine que a entidade... Isso que era até a idade da reforma. Mas a idade da reforma pode ser 65, 66, 67, 68, 69. Pois pode. Presumimos que é um alargamento... Tem de ser equilibrado. Tem de ser equilibrado. Agora, também pode ser facultativo. Isto também pode ter... Repare, aqui não está um projeto de lei. Aqui está uma ideia. Pode ser facultativa. A pessoa pode dizer assim, eu vou para a reforma aos 66, ponto igual, ou chego aos 62, não. Eu a partir de agora só trabalho meio-dia. Ou só trabalho 3 dias por semana. E só entro na reforma, por exemplo, aos 70. Por exemplo. Não é? Pode ser facultativo. Pode ser... A pessoa pode optar, não é? Repare o que eu estou a dizer. Se assim for, a Segurança Social poupa, porque a pessoa vai receber a reforma mais tarde. Por outro lado, a entidade patronal não pode pagar o mesmo salário. Então a compensação pode baixar ou pode até eliminar a taxa social única essa pessoa. Essa pessoa pode não pagar a taxa social única, porque também não recebe reforma, e a entidade patronal também não paga a taxa social única. Por exemplo, mas não tomem isto como a medida. Porque para ser a medida tem de haver muitas contas e muitos cálculos para sabermos qual é o ponto de equilíbrio. Eu só estou a dizer que há pistas, que há caminho. Amanhã pode chegar alguém, faz umas contas e diz assim, por essa via não pode ser, tem de ser por outra. Pronto, encantado. Eu não estou a dizer como é que tem de ser. Eu estou a dizer que temos de caminhar para aí. Tem de haver, deixem-me dizer uma coisa, isto é o que eu estou a dizer aqui, é válido para outras coisas que eu estou a dizer. A nossa sociedade e a comunicação social tem de ter bagagem, desculpem muito, intelectual, para estar capaz de receber ideias
e pensar nas ideias. Isto não tem que ser uma proposta, é desta maneira como eu quero e tem de ser assim. Não, é uma ideia. E as pessoas pensam na ideia. Eu não tenho que ter razão. E, portanto, as pessoas depois pensam. A sociedade tem de estar apta a uma coisa destas. Não pode ser assim uma coisa obtusa que eu sou a favor disto, aquele é a favor daquilo, entramos em confronto. Não temos de entrar em confronto, não é? Eu também não estou a dizer nada que vocês tenham dito agora. Mas, quer dizer, mas isto é uma ideia. Não é? Não é uma ideia. Não, a ver. O que eu estou a dizer é mesmo uma proposta. A da taxa social única é que é uma ideia, uma forma de o fazer. Mas a sua ideia e a sua proposta, se há uma saída gradual do mercado de trabalho, isso pressupõe também uma entrada gradual no mercado de trabalho? Não. 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 Quem é que vai preencher se há uma pessoa de 60 anos que trabalha 3 Não, não. e é preciso empregar outra pessoa para trabalhar nos restantes? Não, isso podia fazer a mesma pergunta quando a taxa de desemprego sobe e quando a taxa de desemprego desce. Não, porque isto é perfeitamente compaginável. Isto depende, repare. Eu posso, há bocado disse que a pessoa só trabalha 3 dias por semana, ou que só trabalha de manhã. Pode ser só trabalha um dia, ou pode ser só trabalha 6. Quer dizer, tudo isto tem de ser equilibrado. E também se pretende que o mercado de trabalho cresça. Não queremos andar para pior, queremos andar naturalmente para melhor. Agora, eu acho, sinceramente, que o quadro que nós temos, que é o quadro normalíssimo, em todo o lado, e assim, mas a pessoa estar na sua vida ativa. Por causa da demografia, só se pode hoje reformar quase com 67 anos. Alguns com 68, porque o governo ainda por cima não há meio de dar resposta e fica um ano e tal à espera, e se não tem dinheiro poupado, tem de avançar. E, portanto, se a pessoa está a trabalhar mais do que aquilo que até pode, e depois de repente vai para casa e não faz nada, eu acho que isto é muito pior do que ir fazendo um soft landing, fazendo uma aterragem mais suave durante uns anos. Eu acho que é o caminho para onde temos de ir. Como é que essa pessoa poderia ter, mesmo só trabalhando, imagino, 3 ou 4 dias, um salário completo? Não pode ter o salário completo. Isso é o que eu lhe estou a dizer. Foi o que eu expliquei há bocado. Não pode ter o salário completo, pode ter o mesmo rendimento, não pode ter o salário completo. O que é que eu quero dizer com isto? A entidade patronal não pode pagar a quem trabalha 3 dias o mesmo que paga quando essa mesma pessoa trabalhava 5 dias. Isso não pode. Mas a Segurança Social, que não vai ter de pagar a reforma a essa pessoa na mesma altura, vai pagá-la mais tarde, portanto também tem aqui um ganho. Portanto, essa pessoa tem de ter um complemento da Segurança Social, que pode ser, por exemplo, aqueles trabalhadores nessa situação não pagarem, por exemplo, taxa social única. Por exemplo, eu não fiz as contas para dizer que tem de ser exatamente assim. Sim, isto implica um quadro legal diferente. Então, para isto da taxa social única, seguramente. Para haver acordos entre a empresa e o trabalhador, não implica nada. O acordo entre os dois pode sempre ser feito. Você vai para casa, tem uma redução um bocadinho e só aparece aqui 2 dias por semana. Isso pode-se fazer. Mas aquilo que nós propomos, isto sim, isto é que é mesmo uma proposta, é que haja uma regulamentação, que o país tenha uma regulamentação, tenha lei, que leve a que o normal seja isso. Imagine, no caso das forças de segurança, por exemplo, um agente de segurança, um polícia, aos 50 e muitos anos não está, ou 60 anos não pode ir para a rua, ou não deve ir, como é evidente, mas não pode estar na secretaria? Pode, não é? Por exemplo. Não é? E pode estar à terça, quarta e quinta, não está à segunda e sexta. Quer dizer, são exemplos só para ilustrar aquilo que... Aqui não está essa ideia. Mas, no primeiro ponto, quando está o primeiro ponto, pode estar aí considerado ou não. Depende da reforma, da forma como ela se fizer. Está a ver? E eu também, atenção, e disse bem, eu nunca disse que as reformas deveriam estar indexadas. É uma parte final e só nas mais altas. Não é alguém que tem uma reforma de 500 ou 600 euros, ainda tem ali uma parte indexada ou quer que seja. Isso não. Portanto, a primeira parte não. Mas isso já é uma questão de ordem técnica, que no quadro da reforma, a equipa que vier a fazer essa reforma, e não é difícil, o que há mais é pessoas que têm pensado nisso. Ainda, muito recentemente foi publicado um estudo, como sabem, sobre isto. Não é? Desculpe insistir
Sim. e a apresentação de forma mais gradual ou mais lenta, mas, portanto, pelo que eu percebi, a proposta, a ideia que põe-se para cima da mesa é que as pessoas, antes da idade da reforma, comecem gradualmente É. a trabalhar menos. É. Mas podem, não, reformam-se com a mesma idade. Portanto, só não percebi a parte em que diz que a segurança social pode compensar de alguma forma, tendo em conta que Não. a pessoa se reforma mais tarde. Não. Não tem de se reformar mais tarde, não é? Não. Se não se reformar mais tarde, é obviamente penalizada. Isso aí é evidente. Isso aí é evidente. A única coisa que nós estamos a dizer é que, em vez, imagine, como eu disse há bocado, a pessoa tem direito à reforma aos 67 anos, é 66, não sei, aos 67 anos. A pessoa pode dizer assim, não vou aos 67, só vou aos 70. Mas a partir dos 62, só trabalho meio-dia. Por exemplo. Isto é só para ilustrar, não é? Eu não estou a propor que a partir dos 62 só trabalho meio-dia. Estou a propor isso. Estou a dar exemplo do que pretendo, do que nós pretendemos com esta ideia. Que eu acho que é, e por isso eu disse há bocado, eu acho que é a ideia mais estruturante que aqui está e que, naturalmente, como aqui também está dito, é para ser debatido em sede de concertação social e, naturalmente, da Assembleia da República. No fim, tudo cai na Assembleia, não é? Mas é, em minha opinião, algo de fundamental para o futuro de todos nós. Eu queria fazer uma pergunta, desculpa, à margem... Pois, mas à margem eu não vou dar... Vou perguntar a mesma, mas Sim. como entender. E já saberá que, independentemente da pergunta, eu não... A polémica entre o Ministro da Administração Interna e um autarca com o Ministro da Administração Interna a imputar responsabilidades ao autarca pela situação dos incêndios no Conselho. Irei falar sobre isso, até irei lá visitar, como eu disse, não é? Como eu disse que não falava quando as coisas estão a arder, mas depois falo, agora já não estão, e portanto eu irei lá, irei falar, mas hoje aqui só esta matéria. Mas é que já agora, só uma outra dúvida. Como é que encara a polémica na escolha dos candidatos para as listas? Isso é a mesma coisa. Nomeadamente em Setúbal, em que o líder ameaça admitir-se. Também irei lá, mas é no dia 30 ao Conselho Nacional. Sobre isso antes do Conselho Nacional do Trabalho. Não falo sobre mais nenhum tema. Sobre isto. Sobre isto só. Obrigado.